O projeto Memória é desenvolvido pelo CHCM desde 1997 e tem o objetivo de resguardar a memória dos mackenzistas. São colaboradores, professores, antigos alunos que contam a sua história e a sua relação com o Mackenzie. Enquanto nós estamos coletando mais entrevistas e expandindo os nossos horizontes, acrescentando mais depoimentos de personalidades importantes por Mackenzie e para a história brasileira, nós preparamos para vocês uma série de episódios com entrevistas que foram emblemáticas, foram recuperadas e editadas. O episódio de hoje é com o antigo aluno e professor da casa, Ruver Américo Sampaio, que iniciou os estudos aqui logo no Jardim da Infância. Em 1954, ele se formou arquiteto e em 1959 passou a lecionar no curso de arquitetura, onde também foi diretor. O vídeo conta com um delicioso passeio pelo campus, onde acontece uma conversa sobre as mudanças e o desenvolvimento dos edifícios. O CHCM está sempre de portas abertas a todos os pesquisadores que queiram acessar o nosso acervo. Basta enviar um e-mail para pesquisa.chcm@mackenzie.br. E nós temos muitas outras programações. Para saber de todas, se inscreve nas nossas redes sociais, @chcmackenzie. E se inscreve aqui também no nosso canal do YouTube. Aciona o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Esse é o prédio mais antigo, né? E aqui tinham aulas da engenharia. A arquitetura era junto com a engenharia antigamente, né? E tinham aulas aqui. O térreo é que tinha o presidente do Mackenzie do lado de cá, não era universidade ainda, né? Ficava aqui e este lado de cá era administração, tesouraria e tudo. E lá em cima é que tinham salas de aula. E esses dois pontos aqui, onde eu estou sentado agora, num deles, os estudantes chamavam de PO, Posto de Observação. Por quê? Porque aqui em frente, né, do lado de lá do jardim, ficava o curso secretariado, que era de moças. Então, os marmanjos ficavam aqui querendo olhar as meninas lá, porque não podia ir até lá para namorar ou para conversar, nada. Era proibido, né? Aqui não existia essa praça grande. Era apenas caminhos, né? E os caminhos não tinham um pavimento, era terra batida. E quando chovia, como era terra batida, meio com umidade, fica um pouco esverdeado, né? Com humus, era comum o pessoal escorregar e cair aqui. Esse prédio não existia. Eram 3 blocos pequenos, um aqui, outro no meio e outro lá na ponta. Né? Esses 3 blocos, o primeiro aqui era o secretariado, o do meio, um pavimento era do colegial e o segundo era do secretariado também. E o último só do colegial. Né? Não existia o prédio da arquitetura. E aqui ficava tomando conta uma espécie de uma senhora que era meio governanta, né? Era a Dona Lídia. Dona Lídia tomava conta, porque tinham alunas que queriam cabular a aula e entrava aqui pelo jardim, né? Para ficar meio escondida, coisa assim. Então ela ficava andando aí. E o nosso curso de arquitetura era lá no prédio, no Chamberlain. E às vezes a turma ficava na janela de cima
E alguns gritavam lá: Dona Lídia, tem uma ali, ó, atrás da árvore. Só pra você ver como era outro espírito das coisas, né? A pessoa, o aluno não tinha nada a ver com a Dona Lídia, mas a gente conhecia todo mundo, né? Então chamava e dizia: olha, fugiu para lá, não sei o quê, porque estava olhando lá de cima, né? Então o prédio da arquitetura foi feito depois que eu comecei a dar aula. O senhor participou da construção desse aqui? Eu vi a construção, né? Entendi. Foi feito em partes, em 3 partes. Primeiro aquela ponta, depois a ponta de cá e no fim que fizeram o meio unindo tudo. Esses caminhos aqui no meio do jardim já existiam, onde estão hoje. Sem pavimentação, era só de terra batida. Não havia essa praça aqui. E esse coreto, esse lugar aqui onde hoje é o barzinho, ele, na minha época, era a biblioteca da Faculdade de Arquitetura. Escada de incêndio não havia. Esse prédio era só de salas de aula. E eu me lembro que o meu exame de vestibular foi aí em cima, no prédio do Direito. E o térreo do prédio da Faculdade de Direito não tinha essa entrada que ele tem hoje. Era só uma entrada lateral ali, embaixo da escada de incêndio. E toda essa parte aqui, todo o térreo, desde aqui até lá embaixo, era o Salão Nobre do Mackenzie. Então todas as cerimônias e tudo era aqui nesse Salão Nobre. Chamava-se Pandiaca Lógeras. É um nome meio louco, né? Ele foi ministro. Com esse nome devia ser muito importante, né? Seguindo esse caminho aqui em frente, no edifício Chamberlain, é que era a entrada do prédio. Hoje já está fechado aqui e a entrada foi feita lateralmente, né? Ela foi feita quando a Faculdade de Arquitetura passou para cá, porque aqui era uma espécie de pensionato dos alunos acima de 18 anos. Até 18 anos era no internatinho, que se chamava, lá do lado do campo de futebol. E aqui eram os mais velhos, né? Que faziam já curso superior, coisa assim. O curso superior naquela época era engenharia e arquitetura, né? E aí eles praticamente demoliram a parte interna toda, deixando só as paredes e fizeram salas de aula, né? A minha turma foi a primeira a ocupar o prédio como sala de aula, como pranchetas e para desenho e tudo. O nosso trote foi carregar os armários, os desenhos, tudo que ficavam nas salas de aula da engenharia, nesses prédios aqui. Nosso trote foi carregar tudo para trazer aqui para o prédio. Você pode ver que o arco maior, ele continua aqui e era cortado, né? Fizeram um peitoril ali cortaram, né? Mas a fachada principal era essa, com esse arco de entrada aqui. E já na minha época, quando eu entrei na arquitetura, é que a porta já estava do lado de cá, que foi a primeira vez, né? Então aqui era o colegial, prédio antigo. Aqui em frente era um talude de terra, mais ou menos no nível, um pouco no nível dessa praça que existe ali em frente ao Rui Barbosa, né, o auditório. Aqui era o nível todo aqui, que eram 2 ou 3 quadras de esportes. E aqui então era um barranco, né? Um talude feito aqui para sustentar a terra aí, né? E quando eu estava aqui, que começaram a construir o prédio. Construir dessa parte aqui. Uma das características, vocês estão vendo aqui no prédio, esta saliência, essa construçãozinha pequena aqui. É o único banheiro do prédio.
E que na época que eu estudei não havia essa construção. Então o prédio não tinha banheiro. Todo mundo tinha que sair correndo e procurar o prédio do colegial, andar por aí, porque não existia o da engenharia também, né? O curso tinha... A minha turma foi a maior daquela época, mas a gente tinha 60 alunos. Duas turmas anteriores tinham 30 cada um, vamos dizer que fosse segundo e terceiro ano, né? E quarto e quinto, acho que tinha 15, 20 alunos só. Era pouco, então dava para fazer aqui. Agora, depois que eu me formei, fiquei 4 anos trabalhando, né, com o meu escritório, e um professor que era daqui foi ao meu escritório me convidar. Veja a diferença das coisas, né? Eu não me candidatei, quase ninguém se candidatava. Os professores se reuniam e diziam, bom, quem que pode vir dar aula? Ah, aquele eu conheço, esse eu não conheço. Não precisava currículo, ele projeta bem, então vem. E assim nós tivemos muitos professores importantes aqui, né? Não dependia de currículo, de mestrado, de doutorado, não tinha nada disso. Eu não tinha nada disso, né? Ele foi ao meu escritório e disse, olha, eu estou precisando, você não quer ficar como assistente meu e tal, e eu vim para cá. Logo depois, as turmas, se você considerar que eram poucos, mas com o tempo já passaram a ser 60 por ano, aí esse prédio já começou a ficar pequeno. Porque nós tínhamos aula quase que o dia inteiro. Não existia curso de manhã, à noite, de tarde, não existia isso. Aí, quando eu vim dar aula, me parece que eu dei 1 ano de aula aqui, e depois eu fui dar aula lá no meio do mato. Isso aqui havia, esse pedaço aqui, aquela porta e uma outra que existia aqui, era o bar do Mackenzie, que veio para cá. Era o bar do Seu Manuel. E antes desse bar aqui, ele ficava no subsolo ali do prédio do ginásio. A gente descia uma escada menor do que essa que tem aqui, descia aqui e entrava ali embaixo, que tinha o bar, né? Não havia nem o prédio da engenharia, e nem esses prédios todos, né? Esses aqui são todos mais novos. Isso tudo era uma terra, não vou dizer terra devoluta, né? Mas não sei do que era. Talvez fosse parte da Chácara Lane. Não sei. A documentação eu não conheço. Mas não havia nada aí. E foi provavelmente a época em que o Mackenzie conseguiu esse terreno incomodato. De 90 anos ou 99 anos, uma coisa assim, que é o comodato, né? Então construíram lá embaixo, provavelmente entre esse prédio e aquele caminho que existe lá, um galpão de bloco de cimento e cobertura de telha de fibrocimento, né? Com 3 salas grandes, onde ficavam pranchetas, e eu vim dar aula aqui. Quer dizer, as aulas de projeto passaram a ser aí, que ficava aqui no meio do mato, no meio de árvore, um lugar meio úmido e tal, que os alunos batizaram de necrotério. Eu dei aula no necrotério do Mackenzie. Essa área aqui era o colegial antigo, que eu já falei, e essa capela que está aqui agora, com essa conformação, era a residência de professor. E foi esvaziado, limpado por dentro, ficaram as paredes de fora, e muitos anos ela foi uma capelinha de tijolinho também. Agora, há poucos anos é que fizeram a reforma desse jeito. E na frente, onde hoje existe um jardim, era outra casa de professor. Eram 2 casas. E naquela da frente que eu entrei para o Mackenzie, para o Jardim da Infância. Porque fizeram o Jardim da Infância naquela casa.
esse prédio agora está mais alto ali, parece que tem 2 pavimentos, né? Mas era naquele nível daquele telhado pequeno ali. E eram salas. A primeira sala aqui era a sala de desenho da arquitetura, de desenho artístico. Que nós então trabalhávamos aí, porque hoje não existe mais isso, o programa mudou. Eram 3 anos de desenho artístico e que a gente chegava a fazer até aquarelas, porque a apresentação dos projetos era feita em aquarela. Legal. Os prédios. E nós fazíamos aqui. Era o melhor professor que nós tínhamos, o professor de desenho artístico. Ah, é? Todo mundo gostava dele. E quando terminou o 3º ano, que acabava o desenho artístico, eu e mais 2 colegas aqui, no caminho aqui, ele vinha chegando, nós estávamos saindo, e eu falei com ele: olha, professor, nós gostaríamos de continuar tendo aula de desenho fora do horário da escola. E queríamos saber se o senhor aceitaria dar, se o senhor tem tempo para dar essas aulas e quanto o senhor vai cobrar, como é que é. E ele ficou com os olhos vermelhos, sabe, quase lacrimejando, ele era sentimental, né? Ele disse: não, se vocês vierem com boa vontade, eu também venho, não cobro nada, não tem nada. E nós fizemos o 4º e 5º ano, toda quinta-feira à tarde, de 1h30 até 5h30. Essa sala de desenho era nossa, porque não tinha aula aqui. E nós aprendemos a pintar com tinta a óleo, a fazer as tintas. Nós comprávamos na cidade anilina, né? Anilina, ovo, porque a tinta de têmpera leva ovo, verniz. A gente se lambuzava aí, tinha mau cheiro de ovo, né? De ovo velho e coisa aqui nesse salãozinho aqui. E fizemos até afresco, não sei se você já ouviu falar. O afresco, como se fazia na Idade Média lá, quando o Leonardo da Vinci fez como é que se diz? A Santa Ceia. Era um afresco, ele fez na parede da igreja lá, né? E nós conseguimos que um marceneiro aqui do Mackenzie fizesse um quadro mais ou menos dessa largura, por essa altura aqui assim, com tela de estuque. Ele fez para nós, era uma meia dúzia, 6 ou 8 por aí. E num dia marcado veio o pedreiro e aqui fora ele fez massa e fechou aquele quadro, aquela tela de estuque com a argamassa, né? E nós começamos a pintar na argamassa fresca, que é o afresco, por isso o nome. Bom, aqui, como eu disse lá anteriormente, não havia essa entrada aqui, era só lateral. Havia essa passagem que ligava com esse prédio, que era mais laboratórios de química, e o último lá, porque existe um primeiro prédio que está um pouco escondido, que tem uma entrada lá, não sei se... Aquele prédio fazia parte desse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 prédios de frente para Maria Antônia. E a engenharia, ou esse prédio da engenharia, não existia. Biblioteca, que ficou perfeitamente igual, né? Sem esse corrimão, naturalmente, que agora é exigência de normas, né? E era um dos prédios mais bonitos de faculdades, né, de São Paulo, por causa daquele vão grande, a biblioteca toda aqui era muito bonita, e tanto que foi tombada completamente, né? Não se pode mexer no prédio, né? E aqui não existia essa escada aqui. Esse coreto só se entrava pelo lado de lá, que era mais no nível do jardim. Aqui era esse paredão aqui, como você está vendo, esse alicerce aí, né? Esse muro de arrimo aí, esse pequeno. Eu não sei o que era antes da biblioteca, mas o coreto já era antigo, né? Pode ser que já tinha
tenha tido outra função também que eu não sei. Eu não conhecia outra escola. Eu entrei no Jardim da Infância, saí formado e fiquei dando aula aqui. Então, boa parte da minha vida está aqui dentro do Mackenzie, né? E uma coisa que era interessante naquela época era que, não sei se dou o nome de mercantilismo ou consumismo, que hoje você consome um curso, né? Você paga a matrícula, faz, recebe um diploma e vai embora. Mas a gente vivia isso aqui. Você tem uma ideia, mesmo na época de férias, sei lá, uma semana antes de começarem as aulas, eu chegava aqui, porque eu morava aqui perto, né? Vou lá ver alguma coisa e tal. E já encontrava colegas meus sentados ali na porta do prédio e batíamos papo, você entendeu? Então a vida ficava aqui dentro. Hoje não dá mais, você tem que sair correndo para fazer não sei o quê, para fazer outro curso, para fazer estágio, para isso, para aquilo. Essa vida não existia, né? Era muito mais calmo. E nós andávamos por aqui tudo, por isso que a gente conhecia a Dona Lídia, tinha o professor, que sempre foi professor de esportes, Naim Cury de Mello, né, que já deve ter sido citado aí umas vezes, a Miss Claire, foi professora de inglês, foi orientadora das alunas, então todo mundo se dava. Eu queria falar com o presidente, por exemplo, quando eu estava na arquitetura, e achava que tinha alguma coisa lá que não estava certo, eu atravessava esse caminho aqui, entrava lá e disse, eu quero falar com o presidente. A secretária, ele tem tempo? Ela via lá, tem sim. Falava com ele, pode atender? Pode. Eu entrava lá, disse, olha, tem isso, assim, assim, não sei o que, está errado. É como se eu fosse uma grande coisa, né? Um aluno chegar lá e dizer que o curso está errado, né? Mas era assim a coisa. Hoje você, para conseguir falar com alguém, você imaginou? Eu tentei há uns 2 ou 3 anos, 2 anos atrás, eu acho, falar com o presidente do Mackenzie, né? Levou 10 dias para marcar a hora, não é? Então, a vida vai mudando, né? Tinha um aluno da engenharia que era do nosso grupo, né? E a engenharia era aqui por baixo e nós estávamos na arquitetura aqui no Chamberlain, né? Ele daqui do jardim, coisa, gritava, Uwe! Aí eu saía, olhava na janela, né? Ou quando eu queria falar com ele, né? Gritava aí no pátio, aí, Enio, Enio, Enio! E ele aparecia também, né? Agora, só para fazer uma mudança disso aí, acho que foi em 98, eu participei de um grupo de trabalho aqui de plano diretor para o Mackenzie. E nessa época o secretário-geral, numa reunião que nós tivemos, contou que por esse Mackenzie que eu digo que a gente gritava, conversava, se conhecia, já estavam circulando 35 mil pessoas por dia, em 98. Você imagine hoje quanto deve estar circulando aqui dentro. Então é outro espírito, é outra coisa, né? Que você não tem ideia de quem é, quem não é, é tudo amorfo, né? São os dias de hoje. Como é que vão ser?